Está no ar, o Jornal Regional. Estamos chegando com mais uma edição do Jornal Regional, trazendo para você notícias das cidades e do país. Confira os destaques de hoje. Senador Romário recebe homenagens nas câmaras de Magé e Guapimirim. Tribunal de Contas do Estado suspende licitação para a construção de unidades habitacionais em Teresópolis. Vaca entala nos trilhos e provoca suspensão no funcionamento de trens na Baixada Fluminense. Polícia de Rio das Ostras prende acusado de homicídios após perseguição em Costa Azul. Ex-Miss Brasil Continentes morre após cirurgia em Macaé. Caso está sendo apurado. Polícia Federal prende ex-ministro da Educação e pastor acusado de intermediar liberação de verbas. Você confere ainda outras informações das cidades e do país e o plantão policial dos últimos dias a partir de agora no Jornal Regional. Iniciamos a edição de hoje destacando a passagem do senador Romário Faria pelos municípios de Guapimirim e Magé. Romário iniciou o dia na Câmara Municipal de Guapimirim, onde recebeu uma moção de aplausos na Câmara Municipal de Vereadores, a convite do vereador Leleco. Você confere a cobertura da visita de Romário a Guapimirim no plantão de notícias aqui da TV Arte HD, Rede TV+. No mesmo dia, Romário esteve em Magé, onde recebeu uma homenagem pelos relevantes serviços prestados ao município. Segundo ele, um reconhecimento muito gratificante, um combustível para o trabalho continuar. O senador lembrou que conseguiu ajudar Magé com R$2.300.000 em emendas parlamentares para as áreas de saúde e esporte. Ele agradeceu o convite do presidente da casa, vereador Leonardo da Vila, e concedeu entrevista ao lado do presidente para a nossa reportagem. Antônio Alexandre fez o registro. Presidente, nós tivemos a oportunidade de estarmos juntos com o Romário. Chama ele aqui. Romário. A oportunidade de estarmos junto com o Romário ainda nessa manhã no município de Guapimirim. A gente vê essa caminhada dele aqui através da nossa região. E o que a gente tem testemunhado através da reportagem é o quanto, Romário, você é querido aqui na região. Até porque faz jus a toda essa admiração e simpatia por ele, porque é, como foi dito muito bem aqui, um político que é participativo nos nossos municípios e, acima de tudo, na nossa região. Vou deixar o presidente falar de novo, vou dar a palavra para o Romário novamente, Romário, fazendo o replay. Queria agradecer você, Toninho, a todos que nos assistem pela TV Câmara, pela Magé Online. Agradecer esse fenômeno aqui das quatro linhas, não só das quatro linhas, mas também da política. É um prazer inenarrável tê-lo aqui hoje. Eu posso dizer que sou um amigo dele, a gente tem uma amizade há bastante tempo. Na minha eleição, você cobriu também para deputado federal, ele esteve aqui me prestigiando. Na época a gente teve quase 18 mil votos. Então, assim, eu sou um felizardo de poder ter um senador, um ex-atleta, um ser humano fantástico, um pai de família, um chefe de família, como amigo. Então aqui hoje eu estou trazendo um amigo aqui para ser homenageado nessa singela homenagem. Espero que todos os sonhos da vida dele possam ser realizados, porque o sonho dele é o sonho do estado do Rio de Janeiro. Obrigado. Prefeito, presidente, eu vou dar um outro testemunho aqui também, porque toda essa fala que você disse agora em relação à presença e à participação do Romário na política da região, a Rede TV+, o Magé Online, transmite desde os primórdios em que o Romário vem para cá fazer política, inclusive contigo. Então, Romário, isso que nós estamos fazendo aqui, eu já estou ficando profissional em te entrevistar, porque toda hora é o único político senador da República que nos dá a honra de comparecer aqui e trazendo, sem dúvida nenhuma, essa participação dele na política dos nossos municípios, Romário. Toninho, primeiramente obrigado mais uma vez aí, a gente falou mais cedo em Guapimirim, né? Agora a gente está falando aqui, eu quero agradecer ao meu presidente da Câmara, Léo, e ao meu amigo por essa moção honrosa, por essa homenagem tão importante, tão relevante na minha vida política. Hoje estou como senador
E aquilo que eu falei para você em Guapimirim, eu vou repetir. Eu aprendi ao longo desses 12 anos, estar com os prefeitos, estar com os vereadores e estar com o povo. Não era, ou melhor, não seria nem a minha obrigação, porque o senador tem um papel muito diferente do deputado federal, do deputado estadual, principalmente do vereador. A gente tem um trabalho silencioso, é um trabalho de leis novas e mexer nas leis antigas que realmente facilitam e melhoram a qualidade de vida das pessoas e fiscalizam tudo que o Estado, nós fiscalizamos tudo que o Estado faz. Mas estar aqui hoje para mim realmente é uma satisfação. Magé, assim como você falou, é um município que eu sempre fui muito bem recebido, sempre fui recebido com muito carinho, com muito respeito. Dessa vez agora, apesar de ter sido uma passagem, está sendo uma passagem um pouco mais rápida das outras, não foi diferente. O nosso procurador Mauro fez um comunicado, uma coisa que eu não sabia, que eu sou o primeiro senador ao longo desses últimos 20 anos que ele está aqui no município, que venho a Magé. Isso significa que eu realmente posso afirmar de que eu estou sempre presente. Nós temos no nosso estado do Rio de Janeiro 92 municípios e eu posso afirmar para vocês que eu tenho esse carinho, esse respeito desses 92, que eu não vou só nesses municípios em época de eleição. Eu frequento esse município. Todos sabem de onde eu vim do esporte, eu vim do futebol. Continuo gostando de jogar futebol, continuo gostando de jogar futevôlei. E hoje, nesses últimos 12 anos na política, eu tenho bandeiras bastante respeitadas e conhecidas, que são a defesa da pessoa com deficiência, doenças raras, da educação, do esporte. Enfim, para finalizar, mais uma vez, muito obrigado, Toninho, pela cobertura, muito obrigado a Magé. Estarei sempre à disposição de ajudar, principalmente o meu amigo, vereador, presidente da casa, Léo da Vila. Vou terminar, Léo da Vila e Romário, dizendo o seguinte: aproveitar a oportunidade para fazer um convite ao Romário para participar do nosso programa Esporte Mais, que está sempre ao ar falando de tudo que acontece nos campeonatos Brasil afora. Dizer, Romário, para você que você é sempre bem-vindo no nosso município, até porque, dentre muitos de você, é o que vem aqui e bate o cartão e dá um alô para a rapaziada da nossa região. E agora uma informação para servidores e alunos que tenham assuntos para resolver com a Secretaria de Estado de Educação e que poderão tentar aí resolver essas questões nos municípios de Teresópolis e Três Rios, na região serrana, nessa quarta, dia 22, e na quinta-feira, dia 23. Primeiro, atendendo em Três Rios e posteriormente em Teresópolis. É o atendimento do SEDUC Mais Perto, iniciativa que está percorrendo o estado para levar mais de 50 tipos de serviços ao público. Os técnicos da SEDUC vão atender assuntos referentes à aposentadoria, quadro de horários, pagamentos, transporte e inspeção escolar, além de infraestrutura, ouvidoria e movimentação, entre outros. Segundo o secretário estadual de Educação, Alexandre Vale, o governo está percorrendo o estado, levando esses serviços para que as pessoas não precisem ir até a sede, evitando o desgaste da viagem e economizando dinheiro com transportes. Segundo ele, as equipes têm realizado atendimento e resolvido o problema de anos em apenas alguns minutos. Nas últimas semanas, alguns dos municípios visitados pelo SEDUC Mais Perto foram Campos dos Goitacazes, Cardoso Moreira, Miracema, Nova Iguaçu, Duque de Caxias e Petrópolis, onde centenas de pessoas puderam apresentar e resolver suas demandas de forma simples, rápida e eficaz. Teresópolis vai receber o serviço nessa quinta-feira, dia 23, será no Colégio Estadual Edmundo Bittencourt, que fica na Várzea, na Avenida Lúcio Meira, número 311, e o atendimento será das 10 às 16 horas. E agora, falando ainda de Teresópolis, comemorando recente aprovação de projeto de lei pelo Senado, que dá à cidade o título de capital nacional do lúpulo. Vale lembrar que ainda aguarda a sanção presidencial, né, dessa decisão do Senado, ainda terá que ser sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro. Mas, de qualquer maneira, o governo de Teresópolis anuncia para setembro a realização do Festival do Lúpulo, em parceria com a Secretaria de Estado de Turismo, através da Subsecretaria de Grandes Eventos.
Mais do que promover a cultura da bebida, segundo o governo de Teresópolis, a proposta é fortalecer a vocação turística cervejeira da região, impulsionando toda a cadeia econômica envolvida. Você vê imagens de reunião realizada nesta terça-feira, dia 21, quando o prefeito Vinícius Clausen, acompanhado da secretária de Turismo Elizabeth Masi, recebeu o subsecretário estadual de grandes eventos, Marcelo Monfort. Também participaram o coordenador de turismo cervejeiro, Leonardo Boto, o superintendente da Defesa Civil do município do Rio, Lauro Boto, com o assessor André Binius e o produtor de eventos, Azra El Akbar. Vale lembrar que no último final de semana aconteceu em Teresópolis o Festival Cerveja com S, realizado no feriado prolongado de Corpus Christi e, segundo a Prefeitura, com um público de 65 mil pessoas em 4 dias de festival. Foram cerca de 850 empregos diretos e ainda 96 artistas locais contratados para se apresentar. E uma vaca, isso mesmo, uma vaca, interrompeu a circulação de trens na Baixada Fluminense na manhã desta terça-feira, dia 21. O animal entalou nos trilhos do ramal Guapimirim-Saracuruna por volta de 6h30 da manhã, nas imediações da estação Saracuruna, em Duque de Caxias. Ela foi se deitar na linha férrea e acabou prendendo uma das patas. A Supervia, concessionária que opera os trens urbanos do Rio, acionou os bombeiros que às 7h40 da manhã conseguiram retirar o animal. Bom, a gente vai mudando de região, falando agora da revolta dos clientes que pagaram para participar de uma edição do evento Robusto BBQ, Festival de Carnes e Chopp, que aconteceu em Macaé. Segundo a reportagem do portal Cidade 24 Horas, todas as edições anteriores foram em Rio das Ostras. Desta vez, com um novo espaço, o evento não cumpriu com os serviços básicos prometidos pela organização. Aí a gente vê um vídeo do evento divulgado em redes sociais que mostram a insatisfação dos clientes, que chegaram a pagar R$ 180 nos ingressos, que davam direito a carne e chopp à vontade. Porém, segundo esses clientes, foram mais de 2 horas para serem servidos. O evento ainda teria começado atrasado e, ao invés de 9 horas, durou apenas 4 horas. As bandas subiram no palco e desmontaram os equipamentos das atrações confirmadas. Que confusão, né? A organização se manifestou com nota no Instagram, mas clientes estão pedindo dinheiro de volta. A reportagem do portal Cidade 24 Horas está acompanhando o caso e colhendo depoimentos dos clientes. Bom, falando ainda daquela região, um assunto triste e que está sendo apurado pela polícia. Morreu na manhã da segunda-feira, dia 20, aos 27 anos, a macaense e ex-Miss Brasil Continentes Unidos, no ano de 2018, Gleice Correia. Ela estava internada há 2 meses aproximadamente no hospital da Unimed, no centro de Macaé, depois de complicações em uma cirurgia de amigdalite. Gleice era empreendedora, especialista em permanente make-up e também evangélica. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal, IML, para perícia. O laudo preliminar da necrópsia apontou a causa da morte por diversas complicações, incluindo pneumonia, encefalopatia anóxica, parada cardiorrespiratória, choque hemorrágico e hemorragia da artéria amigdaliana. A família da Gleice cogita erro médico durante a cirurgia. A Polícia Civil está investigando o caso. O velório aconteceu na noite da segunda-feira no Mirante Memorial da Igualdade e o sepultamento na manhã de terça-feira, dia 21. Daqui a pouquinho nós vamos trazer outras notícias das cidades, mas agora a gente fala de um caso que viralizou nas redes sociais. Uma procuradora agredida por um colega violentamente. Machucada e traumatizada, a procuradora-geral do município de Registro, no Vale do Ribeira, em São Paulo, Gabriela Samadello, de 39 anos, afirmou que se não tivesse tido ajuda de mais pessoas ao ser agredida pelo colega e também procurador Demétrios de Macedo, poderia ter morrido com os golpes.
As agressões ocorreram dentro de uma sala da prefeitura e as imagens mostram a sequência de socos e chutes contra Gabriela Samadelo, de 39 anos, que ficou com ferimentos principalmente na cabeça. Outras mulheres tentaram segurar o agressor, que trabalhava com Gabriela na procuradoria. E os dias voltam a ser marcados por temperaturas em torno dos 30 graus ao longo desta semana, principalmente na tarde da quinta-feira, dia 23, quando há a expectativa de que esse seja o registro de pico de calor no estado do Rio. Volta a esfriar a partir de sábado, por conta da passagem de uma nova frente fria em alto mar, mas que influencia a costa, levando um pouco de umidade e diminuindo as temperaturas. Confira mais detalhes. Nesta quarta-feira, toda a região sudeste do Brasil ainda sob a influência do ar seco, que continua impedindo a formação de nuvens de chuva. As madrugadas e manhãs ainda continuam com temperaturas mais amenas, mas aos poucos, com a presença do sol, volta a subir. Vai ser um dia ensolarado em todo o estado de Minas Gerais, Rio de Janeiro, no Espírito Santo e também em São Paulo. Novamente, a umidade relativa do ar volta a ficar abaixo de 20%, em grande parte do Triângulo Mineiro e extremo norte paulista. Nas demais regiões, índices inferiores a 30%, inclusive na região da Grande São Paulo. Pode ventar bastante ao longo do dia em áreas do sul e leste do estado de São Paulo, com rajadas de até 50 km por hora. No litoral do Rio de Janeiro, o mar fica agitado, mas não tem previsão de chuva na cidade do Rio e também na região de Costa Verde. O tempo ainda continua firme em toda a região sudeste do Brasil. A máxima chega aos 26 graus em Belo Horizonte e também na capital paulista. Em Vitória, as temperaturas sobem um pouco mais. A máxima chega aos 28 graus. E no Rio de Janeiro, mínima de 16 e máxima de 30 graus na tarde desta quarta-feira. Vamos agora a um rápido intervalo. No retorno, você confere o plantão policial dos últimos dias, informações do país e também dos municípios. Em instantes. Já imaginou melhorar seu estado, sua cidade e a vida de sua família com um aplicativo? Alerge já! Chegou o Legisla Aqui. Tudo sobre seus direitos e um canal para você mandar e apoiar ideias que podem virar leis. Tem uma ideia boa? Sugira. Quer saber se é legal? Consulte. Tem dúvidas ou sugestões? Converse. Curtiu? Baixe o app. Legisla Aqui. É a Alerj mais perto de você. Rio de Janeiro, cidade maravilhosa, cheia de encantos mil, abençoada por Deus. Há 90 anos o Cristo Redentor, de braços abertos sobre nós, renovando todos os dias nossa esperança e nossa fé. Parabéns, Cristo Redentor. Uma homenagem da Rede TV Mais aos 90 anos da imagem do Cristo Redentor. Com parafuso a menos, não precisa preocupar. Na Casa dos Parafusos, você
você vai encontrar muito mais variedade pra tudo que precisar. Casa dos Parafusos tem quase tudo. Tá esperando o quê? Vem pra Casa dos Parafusos. Avenida Dedo de Deus, 229, Loja 1, Centro de Guapimirim. Telefone 2632-4836. Casa dos Parafusos. Chegando para o nosso segundo bloco do Jornal Regional, a gente começa falando de Teresópolis. E o TCE está aí suspendendo uma licitação para a construção de conjunto habitacional. Deve ser suspensa pela Secretaria Estadual de Obras a licitação que pretende construir 500 unidades ao custo de R$ 97.400.000. O Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, TCE-RJ, determinou a suspensão do procedimento licitatório promovido pela Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras para a construção de 500 módulos habitacionais em Teresópolis, estimada no valor citado anteriormente, acima de 97 milhões. A concorrência pública busca que a contratação de empresa que elabore projeto executivo e também execute as obras previstas para o bairro Hermitage. Temos aí imagens do período em que o governador Cláudio Castro esteve naquela localidade, anunciando a obra, inclusive lançando a pedra fundamental das novas unidades naquele condomínio que atende principalmente famílias que sofreram com a tragédia de 2011, a tragédia ambiental da região serrana. Mas uma representação proposta pela Secretaria-Geral de Controle Externo indicou receio de grave lesão ao erário decorrente de irregularidades cometidas ao longo do certame. O acórdão proferido durante sessão plenária virtual, realizada entre os dias 13 e 15 de junho, indicou a existência de impropriedades no procedimento e na minuta contratual proposta que poderiam restringir indevidamente a competitividade e inviabilizar ou dificultar a formulação de propostas. Tal falha impede e inibe a participação de empresas que poderiam oferecer propostas mais vantajosas para a execução das obras. Outro ponto abordado diz respeito às condições do terreno onde pretende se erguer o conjunto. Mostra o processo que a documentação relacionada à sondagem e topografia constante no projeto básico que amparou o processo licitatório foi elaborada em 2012. Mesmo alertado em decisão monocrática anterior, o jurisdicionado não realizou novos estudos de forma a garantir que estão mantidos os mesmos estados de tensão do solo e nível de água. O acórdão determina à Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras a correção de itens do procedimento licitatório. O município de Magé assina pacto antirracista com cidades fluminenses. A Secretaria de Educação e Cultura do município representou Magé na assinatura do Pacto de Combate ao Racismo e Promoção da Igualdade Racial, cerimônia realizada na segunda-feira, dia 20, no Museu de História e Cultura Afro-Brasileiro, no centro do Rio. A parceria reúne 24 cidades para criar a rede de cidades antirracistas, com o objetivo de promover cooperação técnica e pensar políticas públicas em diversas áreas, incluindo desde educação e cultura até esporte, saúde, ciência e segurança. Segundo a secretária municipal de Educação, Sandra Ramaldo, é a iniciativa de suma importância e também a maior força-tarefa em busca da igualdade racial no Brasil. Com ela, segundo a secretária, todos os segmentos do poder público serão acionados visando o aprimoramento e desenvolvimento de políticas públicas mais robustas e eficazes. O município de Guapimirim passou, a partir dessa quarta-feira, dia 22, a ampliar a aplicação da segunda dose de reforço ou quarta dose da vacina contra a Covid-19 para pessoas com 40 anos ou mais e também para os trabalhadores da saúde. O card que você confere na sua tela traz aí os postos de vacinação, que funcionarão de segunda a sexta-feira, das 8 às 11 da manhã, no caso dos postos de saúde, e de 8 às 16 horas, no caso do centro de imunização. Durante o Rio das Ostras Jazz e Blues Festival, os participantes puderam doar espontaneamente alimentos não perecíveis.
A iniciativa foi promovida pelo Programa de Segurança Alimentar e Nutricional do SESC, o Mesa Brasil, com apoio do Sindicomércio. Todos os alimentos arrecadados nos 5 palcos do festival já foram entregues à Associação Pestalozzi de Rio das Ostras e vão beneficiar famílias em situação de vulnerabilidade social atendidas por essa instituição. Segundo o empresário Marcelo Aires, que é embaixador do Mesa Brasil, o compromisso social da cidade é muito importante, porque se sabe o quanto é necessário ter esse olhar sensível com a população mais vulnerável. Abre aspas, a arte e a solidariedade podem caminhar juntas, disse Marcelo Aires. O Mesa Brasil SESC é uma rede de bancos de alimentos que combate a fome e o desperdício. Bom, vamos seguindo aqui com o nosso noticiário das cidades e agora vamos até a capital fluminense para uma notícia que é de cunho nacional. Um evento marcou no Rio de Janeiro os 70 anos do Banco de Desenvolvimento Econômico e Social. O BNDES foi criado para atuar como um instrumento de execução da política de investimentos do governo federal. Uma instituição muito importante que foi alvo de muita polêmica nos últimos anos com investimentos feitos em outros países e que são hoje motivo até do polarizado debate político do nosso país. Vamos conferir aí as comemorações dos 70 anos do BNDES. Na cerimônia de comemoração dos 70 anos de criação do BNDES, foi anunciada a segunda edição do PEAC, o Programa de Garantia de Crédito para Micro, Pequenas e Médias Empresas. A expectativa é alavancar mais de 20 bilhões de reais em financiamento para o setor até 2023. No evento também foi lançada a Carta aos Estados, um documento preparado para gestores com a carteira de serviços do banco e apresentado um selo comemorativo em homenagem ao aniversário da instituição. São 70 anos se inventando e se reinventando. E nessa geração, nesse momento, não pode ser diferente. A gente vem passando, nos últimos 10 anos, 15 anos, de um modelo de desenvolvimento baseado na unidimensionalidade do capital financeiro para um modelo multidimensional, baseado no capital financeiro também, mas no capital de governança, no capital tecnológico, no capital social, no capital ambiental, no capital reputacional. O ministro da Economia também ressaltou a importância do BNDES, que vem trabalhando pela criação de empregos, melhoria dos serviços públicos e transição para uma economia neutra em carbono. É um banco de investimento do Brasil, da União. Vocês são um banco de investimento da União. A União tinha banco comercial antigamente, que era o Banco do Brasil. Hoje a Caixa está entrando nessa função também. Mas quem é o Banco de Investimento do Brasil, que vai fazer a transformação em todas essas verticais? Saneamento, gás natural, infraestrutura, economia verde, ativos ambientais. Quem vai fazer essa transformação? Está aqui nessa sala. Esse é o futuro, esse é o desafio. E a Polícia Federal prendeu o ex-ministro da Educação e o pastor próximo ao presidente Jair Bolsonaro. Ambos são investigados em operação que apura ilegalidades no MEC. A Polícia Federal fez ainda buscas em endereços dos detidos e também de outro pastor citado no esquema, o Arilton Moura. Segundo reportagem do jornal Estado de São Paulo, Arilton Moura e Gilmar Santos compunham uma espécie de gabinete paralelo suspeito de agilizar a liberação de verbas para prefeituras em troca de propina. A operação, batizada de Acesso Pago, cumpriu mandados em Goiás, São Paulo, Pará e Distrito Federal. De acordo com informações da coluna de Fausto Macedo, do Estadão, as ordens foram expedidas pela 15ª Vara Federal Criminal do Distrito Federal, que também deferiu medida cautelar de proibição de contatos entre os investigados e envolvidos. Acompanhe a matéria das denúncias, onde áudios vazados mostram que o ministro da Educação dizia priorizar o pastor amigo do presidente. O áudio foi gravado numa reunião entre o ministro da Educação, Milton Ribeiro, e prefeitos. Ele diz que uma das prioridades do governo é atender todos que são amigos do pastor Gilmar. No áudio, Ribeiro, que também é pastor, afirma que foi um pedido especial de Bolsonaro. Não, o Gilmar. Obrigado. Que foi um pedido especial que o presidente da República fez para mim sobre a questão do Gilmar, apoio. Então, o apoio que a gente pede não é segredo, isso pode ser publicado. É apoio sobre
construção das igrejas. Os pastores são Gilmar Santos e Arilton Moura. Eles também participaram da reunião. Segundo uma reportagem do jornal Estado de São Paulo, há mais de um ano, os dois pastores têm negociado a liberação de verbas federais para creches e escolas, apesar de não terem cargos no MEC. Os recursos são administrados pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, que é controlado por políticos do Centrão, à base de apoio de Bolsonaro no Congresso. Milton Ribeiro anunciou sua exoneração do cargo em reunião com o próprio presidente Jair Bolsonaro. Ele afirmava ser inocente. Confira o que ele falou na época. No texto da carta, Ribeiro disse que é inocente e que tomou a decisão de sair do ministério com o coração partido. Ribeiro ressaltou que ele mesmo fez a denúncia em agosto do ano passado para a Controladoria Geral da União e que quer, mais que ninguém, uma investigação completa sobre a atuação dos pastores Gilmar Santos e Arilton Moura, acusados de cobrar propina para intermediar recursos públicos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação para a construção de escolas profissionalizantes, por exemplo. As denúncias contra os evangélicos vieram à tona há uma semana pelos jornais Folha e Estado de São Paulo. Os valores da propina iam de 15 a mais de 300 mil reais. O ex-ministro e os pastores estão sendo investigados pela Polícia Federal sobre o suposto gabinete paralelo do MEC. A PGR também abriu inquérito para apurar a conduta de Ribeiro. Pastor presbiteriano e professor, ele estava no cargo desde julho do ano passado e foi o ministro mais longevo do MEC no governo Jair Bolsonaro. A Polícia Federal informou que, com base em documentos, depoimentos e relatório de investigação preliminar da Controladoria Geral da União, foram identificados possíveis indícios de prática criminosa para a liberação das verbas públicas. A operação mira supostos crimes de tráfico de influência, corrupção passiva, prevaricação e advocacia administrativa. E policiais militares que atuam na região serrana do Rio de Janeiro passaram a utilizar, desde segunda-feira, dia 20, câmeras filmadoras portáteis acopladas aos uniformes. No total, foram distribuídos 701 equipamentos às 4 unidades operacionais da região que compõem o 7º Comando de Policiamento de Área, o CPA. São elas o 11º Batalhão de Polícia Militar em Nova Friburgo, o 26º BPM em Petrópolis, o 30º Batalhão em Teresópolis e o 35º Batalhão em Três Rios. A tecnologia adquirida pelo governo estadual faz parte do programa de transparência na área de segurança pública e promete proporcionar maior segurança jurídica aos policiais militares durante as ações de incursão, de acordo com o secretário de Estado de Polícia Militar, Coronel Luiz Henrique Marinho Pires. As câmeras, que serão usadas inicialmente pelas equipes de patrulha, vão ajudar a esclarecer dúvidas sobre possíveis erros dos agentes de segurança, cujas ações muitas vezes não são compreendidas. Nós vimos aí imagens do treinamento de policiais na área do 30º Batalhão em Teresópolis e a gente aproveita para ressaltar que as câmeras portáteis começaram a ser utilizadas no fim do mês passado por policiais militares que atuam em 11 unidades operacionais da capital, subordinados ao 1º CPA. Bom, vamos falando de notícias policiais nas cidades, começando por Teresópolis, mais uma apreensão no bairro de São Pedro, na rua José Bandeira Viana, na altura do Rosário, onde informações de que um elemento estava traficando na localidade levou guarnições da polícia a proceder ao local. Eles, chegando, foram fazer a abordagem, o elemento conseguiu fugir, mas deixou para trás um material que foi arrecadado e levado para a 110ª Delegacia de Polícia. A ação, que reuniu o Patamo 2 e o P2, o serviço reservado, resultou na apreensão de 84 papelotes de crack, cerca de 56 gramas, e 62 papelotes de cocaína, cerca de 320 gramas. Muito complicado a gente ver que o crack, infelizmente, está sendo encontrado na região serrana e em outras regiões do estado. Essa que é a droga mais devastadora, não só na questão de efeitos, como também na sua capacidade de viciar o usuário. Vamos mudando de região, falar de uma tarde movimentada nesta terça-feira, dia 21, no bairro Costa Azul, em Rio das Ostras. Um homem responsável por homicídios no município
E também na cidade vizinha de Casimiro de Abreu, foi preso pela polícia após uma perseguição no bairro Costa Azul. Segundo informações do comando da 3ª Companhia do 32º Batalhão, chegou a ser anunciado em páginas de denúncias das redes sociais que mais pessoas foram presas, mas apenas um envolvido foi preso. Ele estava acompanhado de uma mulher que estava no carona, foi ouvida e liberada. A versão é de que o carro pertencia ao motorista de Uber e que haviam 5 ocupantes no interior do veículo praticando assaltos. Porém, essa versão também foi desmentida pelo comandante. O veículo não era roubado, era de um amigo do envolvido. E durante a perseguição, o carro colidiu em um muro na rua Carlos Alberto de Carvalho. A polícia apreendeu com o suspeito uma pistola calibre 9mm. Ele foi levado para a unidade de pronto atendimento à UPA do Âncora e em seguida transferido para a 128ª Delegacia, onde permaneceu preso. A Polícia Militar de Rio das Ostras prendeu também 4 homens que não tiveram sua identificação divulgada na segunda-feira, dia 20, no bairro Âncora. Segundo a ocorrência, uma guarnição realizava patrulhamento quando recebeu informações que vários elementos estariam traficando e ostentando armas de fogo no local conhecido como Morro do Sinal. Em diligência no local, os agentes flagraram 4 criminosos com uma mochila contendo 170 pinos de cocaína, 40 buchas de maconha e dinheiro em espécie. Os acusados foram encaminhados para a 128ª DP, autuados e presos. Bom, agora a gente vai falar de uma ação da Polícia Federal em conjunto com o ICMBio, do Ministério do Meio Ambiente, que aconteceu entre os dias 16 a 20 de junho. Foi a Operação Garoupa, em Arraial do Cabo, com o objetivo de coibir crimes ambientais na Reserva Extrativista Marinha de Arraial do Cabo. Na ação, a equipe encontrou uma embarcação pescando com espinhel de 8 milhas dentro da área da reserva. O barco foi autuado por pescar com apetrechos proibidos na Resex. Ao todo foram apreendidos 100 quilos de pescado e a embarcação, além dos apetrechos de pesca. O infrator autuado responderá administrativamente e criminalmente pela infração cometida, além de ter contra si uma multa aplicada no valor de R$ 7.400. Gente, olha só as cenas, a gente obviamente vai editar, esse vídeo viralizou nas redes sociais, são cenas realmente muito fortes, um criminoso que tenta assaltar um banco e é baleado fatalmente no pescoço. 3 criminosos portando arma de fogo tentam roubar o banco, o vigilante reagiu ao assalto, houve troca de tiros e um dos assaltantes, o Newton César, foi baleado e morreu ainda no local. Ele entrou no banco utilizando um suporte falso com ferros, como se estivesse recuperando de uma fratura na perna. A Polícia Civil do Maranhão identificou um homem que morreu nessa tentativa frustrada de assalto ao banco Cicobi da cidade de São Mateus do Maranhão. O Newton César Silva Aguiar, de 42 anos, era fugitivo do Piauí. O fato aconteceu na manhã da segunda-feira. O vigilante também ficou ferido no braço e foi levado para o hospital da cidade. Os outros suspeitos conseguiram fugir. Os militares foram acionados e realizaram rondas na localidade, tentando prender os suspeitos. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil. Nós vamos lembrando que nesse meio de semana teremos aí rodada da Copa do Brasil e jogos importantes reunindo alguns dos principais clubes do país. Você confere tudo isso dentro do Esporte Mais, já preparando a edição de final de semana, falando também do esporte nas cidades, do Campeonato Brasileiro e dos campeonatos envolvendo os clubes pequenos do Rio. A gente agradece a sua audiência, também a nossa equipe técnica e até uma próxima edição.
imaginou melhorar seu estado, sua cidade, a vida de sua família com um aplicativo? Alerge já! Chegou o Legislaqui. Tudo sobre seus direitos e um canal para você mandar e apoiar ideias que podem virar leis. Tem uma ideia boa? Sugira. Quer saber se é legal? Consulte. Tem dúvidas ou sugestões? Converse. Curtiu? Baixe o app. Legislaqui. É a Alerj mais perto de você. Rio de Janeiro, cidade maravilhosa, cheia de encantos mil, abençoada por Deus. Há 90 anos o Cristo Redentor, de braços abertos sobre nós, renovando todos os dias nossa esperança e nossa fé. Parabéns, Cristo Redentor! Uma homenagem da Rede TV Mais aos 90 anos da imagem do Cristo Redentor.